Boa noite, igreja. Um recadinho para vocês que ficam zombando das minhas camisas. O dono da loja que me veste está aí. Deus abençoe. Prazer ter vocês aqui, vocês que se esforçaram, receberam o convite, de alguma maneira se arranjaram para estar presente aqui. Que Deus fale ao coração de todos nós. Eu vou pedir para projetar agora, se for possível. É isso aí. A vida não é justa. Graças a Deus por isso. Vocês vão entender no final como é que isso funciona. A gente vai aprender a viver na graça nesse mundo que é baseado no mérito, no desempenho, tá bom? Isso não é justo. Você reconhece essa expressão? Quem aqui nunca repetiu isso, pelo menos uma vez na vida? Hã? Esse aqui é o mantra dos oprimidos, gente. Não tem como. É o credo oficial da luta pelos direitos, que nós tanto queremos, né? Mais direitos e deveres nem tanto. É o refrão de quem acabou de levar uma rasteira na vida. Isso não é justo. Essa é uma das primeiras lições que a gente aprende lá na infância. Principalmente se você for o irmão mais velho. Quem é irmão mais velho aqui? Você sabe o que eu estou falando, né? Chegam os outros irmãos, e aí as regalias que você não tinha, eles vão tendo. Você apanhava por muito menos, eles não. Então você já aprendeu desde a infância que a vida não é justa e já começou lá na sua casa. Gente boa, justiça é uma ideia universal. Ela não é uma invenção da civilização moderna. Ela está presente na tribo mais remota. Todo mundo tem um padrão de certo ou errado. E o problema nosso é que a gente acredita que se a gente der duro na vida, a gente vai vencer. A gente acredita, irmãos, que se a gente tratar os outros com bondade, a gente vai receber o mesmo em troca. Foi isso que os nossos pais nos ensinaram e os nossos professores também. Acontece que você tem trabalhado duro e não tem se dado bem. Pelo contrário, gente muito menos qualificada que você e de caráter duvidoso é que está sendo promovido. Você fez o bem para os outros, que você recebeu em troca? Ingratidão, indiferença. Então, favores não são reembolsados e esforços não são recompensados. Parece que alguma coisa não está funcionando direito no universo. E não adianta ler o livro Segredo que não vai funcionar. A gente pensa ingenuamente que a vida deveria funcionar como uma máquina de refrigerante. Então, se você colocar uma moedinha, ela vai te dar o que você quer. Então, se você faz A, ela vai te dar B. Só que até máquina de refrigerante emperra de vez em quando. Você concorda ou não? E quando isso acontece, quando surge essa lacuna entre o que as coisas são e aquilo que você esperava, alguns sentimentos vão surgir a reboque. Você vai ficar desanimado, você vai ficar com raiva, ou você vai guardar rancor. E aí você vai ficar preso com os seus muitos porquês, porque isso, porque aquilo, porque isso me aconteceu, porque agora. Você vai ficar fazendo comparações com a vida dos outros, é inevitável. Você vai começar a olhar para o lado, para o vizinho, para o colega de trabalho. E você vai ficar profundamente irritado com a vida. Agora, se você é cristão, isso só piora. Sabe por quê? Nós cremos num Deus que é justo. Você concorda? Mas parece que ultimamente o sistema de distribuição de bênção e punição dele está com defeito. Entrou em colapso. Parece que os anjos estão mandando os pacotes para o endereço errado. A bênção que é para vir para você está indo para o vizinho que não está nem aí com Deus. E aí você fica perguntando por que coisas boas só acontecem com os outros? Comigo nada dá certo. Agora a pergunta que eu faço é de onde você tirou essa ideia de que a vida tem que ser justa com você? Por que a vida teria que ser justa com você? Porque você é uma pessoa boa? Você tem pedigree? Você luta? Você não vê a Globo? Você não vota na esquerda? É por isso que a vida tem que ser justa com você? É porque você trabalha, você levanta de madrugada, né? Você não tem tempo ruim com você? Porque você é melhor que o seu vizinho ou o colega do lado? E se eu dissesse para você que o seu problema não é com a injustiça? E para piorar, e se eu disser que Deus não ser justo com você é a melhor coisa que pode lhe acontecer? Se você está curioso,
ouça a mensagem dessa noite até o fim. Quero que você abra lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Nossa série sobre as parábolas continua e vai um longo tempo, tá? Eu sou apaixonado por isso, pastor Daniel também. E tem muita coisa legal que Jesus falou, as histórias que ele contou, e não são só a da ovelha perdida do filho pródigo, não. Tem outras. Muito boas, por sinal. Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Outras versões vão dizer o que for certo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem conhecia essa parábola aqui? O pessoal é bom de Bíblia, hein? Bom de Bíblia. Mas dificilmente se ouviu um sermão sobre ela, com certeza. Alguns aqui nem sabiam que ela estava na Bíblia. E definitivamente ela não é uma das mais populares de Jesus. Ela não está no top trending dele, com certeza. Confesso que ela é desconfortável. Como toda boa história, ela vai incluir elementos de conflito, de surpresa, mas o desfecho dessa história aqui é de embrulhar o estômago. É constrangedor. Não é uma história que está enchendo a nossa bola, irmãos. É uma história que está pondo o dedo na nossa ferida. Na verdade, ela está virando o nosso sistema de valores de ponta cabeça. Como assim os últimos são os primeiros e os primeiros são últimos? Confesso também que ela está cheia de dificuldade e armadilha para entender. Não é um terreno fácil de pisar. Muitos erram feio na interpretação dela. Afinal, o que ela quer dizer? O que ela significa? Que todos vão receber o mesmo prêmio, não importa o quanto tenham trabalhado? É isso? Lógico que não. Que mesmo que seja um pouquinho, você precisa trabalhar para a sua salvação. Mas nem que seja 1 horinha aí. Faz alguma coisinha, para somar aí, para dar certo, a gente faz um cálculo, você acaba entrando no céu? É óbvio que não. Tem os mais safadinhos que vão pensar que podem atender o chamado do Evangelho na última hora e chegar lá no fim e se dar bem ainda. Também não é isso, cara. Já vou explicar já. Então, à medida, preste atenção, o que está acontecendo aqui? À medida que o conflito entre Jesus e a religião começa a se intensificar, a coisa começa a ficar feia, cada vez que ele sobe para Jerusalém, o tempo fecha. E à medida que a morte dele se aproxima, que a cruz começa a fazer sombra, Jesus, ele rasga o verbo. Ele não tem mais freio, não. Ele começa a falar coisas que são chocantes. E com certeza, para mim, essa parábola é uma das mais chocantes que ele contou. E ele não está contando essa história simplesmente para causar, sabe, para polemizar, para ser do contra, para ofender esse ou aquele. Ela foi dita com o objetivo de evitar uma grande tragédia na igreja que estava nascendo, irmãos. Se você quer saber que grande tragédia é essa, você vai voltar ao capítulo anterior e ler os últimos versos. Capítulo 19, versos 27 a 30. Olha da onde que surgiu essa conversa. Lembra que o pastor Daniel falou semana passada?
Você tem que entender o que motiva uma história como essa. Isso aqui não está sendo contado no vazio. Olha o verso 27 do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E ele vai repetir no final do 20, esse verso aí. Então, a chave para você entender essa história está aqui nesses versos. Você percebeu o que está por trás da pergunta de Pedro? Pedro está começando com uma sementinha ruim no coração dele. O que eu ganho com isso? Todo esse sacrifício que eu fiz pelo Senhor, e o que vem em troca? O que vai rolar? E nem mesmo Pedro talvez imaginasse o que estava rolando no backstage dessa pergunta aqui. Jesus estava querendo prevenir um mal terrível que poderia transformar o cristianismo numa religião qualquer. O que diferencia o cristianismo das outras religiões, irmãos? Graça. Porque qualquer religião que você conheça, você tem que fazer alguma coisinha para somar ponto lá em cima, para aplacar a ira de Deus. Eu não me canso de repetir, toda religião exige um sacrifício para você tornar aquele Deus ou aquela entidade favorável a você. No cristianismo é Deus que se faz sacrifício em seu favor. É graça. E a graça está indo por água abaixo atrás dessa pergunta de Pedro. Então, se você quer saber o que significa os últimos serem os primeiros e os primeiros últimos, preste atenção. Todos nós poderíamos contar uma própria versão dessa parábola aqui, com certeza. Com certeza não há como você não se simpatizar com esse pessoal que deu duro o dia inteiro. E que viu a rapaziada que trabalhou só um pouquinho receber o mesmo que eles. Fala a verdade. Você não está revoltado com isso? Lá no fundo, a gente não fala, isso está na igreja. Não vai ser chamado pelo pastor Daniel. Mas lá no fundo, você está do lado desses caras aí. E você está contra o patrão. Eu estou do lado do proletário. Sou contra esses patrões aí, esses opressores. Essa parábola incomoda muito, gente. Porque é difícil você conciliar a graça e a justiça de Deus nesse enredo aqui. Sim, o dinheiro é de Deus, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Mas você, com certeza, ficou desconfortável com a política de pagamento dele. Como assim? Os caras poderiam ter recebido um pouquinho mais, ter dado um troco. Rapidamente a gente conclui que Deus é injusto e que não adianta se esforçar muito, já que todo mundo vai comer a mesma fatia de bolo. Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou ralar, eu vou dar duro, eu vou servir a Deus, eu vou me sacrificar, eu vou dizer não para isso e para aquilo, se no final todo mundo leva a mesma fatia de bolo? Deixa eu ficar com as queridinhas da Bíblia lá, o filho pródigo, o bom samaritano. Eu não gostei dessa parábola não, eu vou pular ela. Mas eu quero que você aprofunde a sua compreensão nessa história aqui. Porque ela vai revelar coisas nada agradáveis sobre nós, mas que são profundamente libertadoras se você entender. Beleza? Eu quero acompanhar 3 movimentos na parábola aqui. Você vai ter o recrutamento, depois você vai ter a recompensa, a remuneração, e por fim você vai ter as reclamações. Tá bom? Vamos para o recrutamento. Quem são esses trabalhadores que se juntam na praça aí? Quem aqui das antigas já viajou de caminhão e lembram quem são os chapas na beira da pista? Eu quase fui um chapa também. Eu ia levantar a mão para parar caminhão, passei na polícia e estou lá parando o caminhão do mesmo jeito. Esses caras não tinham emprego fixo, gente. Porque eles não tinham qualificação. Eles não tinham estudado. Eles viviam de bico. Todo dia esses caras iam lá se voluntariar na praça esperando o que quer que for que aparecesse para eles. Porque eles tinham que ganhar um trocado para levar o pão para casa. Eles estão lutando para se manter um pouquinho acima da linha de pobreza. A história é incrível desde aqui porque é o patrão que parte em busca dessa gente. Ele não manda o intermediário, ele não manda o administrador da fazenda, é ele que está indo na praça, indo e vindo toda hora para buscar gente. Ele não para, ele não desiste nunca, ele quer ver a fazenda dele cheia e a praça vazia. Durante o dia todo ele repete esse movimento e vai contratando gente. E ele está pagando bem, viu? Porque um denário é o salário de um policial romano, tudo bem. Um policial romano também não ganhava bem, como hoje. Mas para
dentro do orçamento daquilo que era oferecido para esses caras aqui, eles estavam ganhando muito bem. Davam uns $50 mais ou menos. Então ele está oferecendo uma coisa muito acima daquilo que era oferecido. Agora, onde esse fazendeiro encontrar uma mão de obra disponível, ele contrata. Está a fim de trabalhar? Vai lá, não importa a hora, vai lá. Quer trabalhar? Ele pega qualquer um. Dos caras que levantaram cedinho, ficaram lá com a marmitinha, até os vagabundos que dormiram até tarde chegaram no final do dia. Agora deixa-me aplicar um pouquinho isso aqui. Não sei se você já foi chamado, se você também está esperando algum chamado. Quero dizer para você que não importa o tempo, nunca é cedo demais para vir para o Evangelho ou tarde demais para aceitar o Evangelho. Deus chama um menino Samuel, pequenininho, na infância, e também chama um cara no fim da vida chamado Moisés, e os dois fazem estardalhaço no reino de Deus. Eu não quero saber quantas oportunidades você desperdiçou, ou oportunidades que você nunca teve. A sua hora de ouvir o Evangelho e responder é agora, meu irmão. Porque o seu sol pode se pôr de repente. Você nunca sabe qual é a última hora da sua vida. A vida é incerta, a vida é breve. Então não presuma que você pode deixar para a última hora. Ainda se dá bem no final. Eu vou curtir mais, cara. Eu sou muito novo, não dá não. Um amigo meu da polícia zombou um dia de mim. Eu estava lá fiscalizando. Ele falou assim, eu respeito você, respeito sua fé, cara, mas eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida, cara. Eu quero cair na gandaia mesmo e tomar até o último gole dessa vida. Aí no último minuto eu me arrependo e vou para o céu. Não é assim que funciona? Falei, cara, é assim que funciona, mas você sabe qual é o seu último minuto? E se você já atendeu o chamado, meu irmão, o que você está esperando para chamar outros para virem? Porque você não vai ajudar o patrão a ir para a praça e buscar gente. Vamos para o segundo movimento, a recompensa. E aqui as coisas começam a complicar. Chegou a hora de pagar o salário. E aí ele começa por inverter a fila. Os caras que chegaram quando os outros já estavam preparando para ir embora, são os primeiros a receber. Você imagina, os caras chegaram às 5 da tarde, o expediente acaba às 6. Quem trabalha em empresa aqui? Você sai às 6 da tarde, irmão, 5 horas você já está lá no alojamento. É igual nós. Se ligar lá para nós atender, deixa quieto. Vocês vão ligar para a ouvidoria. Eles estão chegando na hora dos caras indo embora. Aí o pessoal começa a olhar eles receber. Imagina o pessoal no fim da fila, olhando o patrão, dá por 1 hora o valor de um dia inteiro. Eles começaram a imaginar o que eles iam fazer. Falaram, eu trabalhei 12. Se o cara trabalhou 1 hora e ele ganhou $50, eu trabalhei 12 vezes 50, esse sou eu, já começava. Já ia mandar um zap para a Priscila, Priscila, pega aquela TV lá na promoção, vamos trocar o pneu do carro. Eles ficaram assim. E a fila foi andando. E aí, o pessoal da última hora ficou muito feliz, muito surpreso e feliz. Mas o pessoal do fim da fila, quando chegou e foi pegar o pagamento, eles ficaram surpresos também. Mas surpreendentemente irritados. Como assim? Eu trabalhei o dia inteiro debaixo do sol e quando esse pessoal chegou aqui não tinha quase nada para fazer. E eles recebem o mesmo que eu. Isso não é justo. Eu até acredito que o patrão poderia ser um pouco discreto, né? Você quer ser generoso com alguém? Deixa a fila rodar, paga cada um, no final você dá lá a gorjeta que você quer dar. Não, ele foi escancarado, ele foi ostensivo. Se ele fosse discreto, ele teria evitado uma série de sabores, protestos. Mas Deus está mostrando aqui que o serviço que ele recompensa não tem nada a ver com quantidade, irmão, mas com o espírito com o qual você se dedica a fazer. Nem sempre grandes sacrifícios vão trazer grandes recompensas. E você fica calmo que eu vou explicar em detalhes por que esses caras estão reclamando à toa aqui. Terceiro movimento, reclamações. Com certeza o piquete começou na portaria da fazenda. Aqui com certeza nasceu o primeiro sindicato, irmãos. A primeira CUT da história. A revolta começou lá na fila e foi lá para a portaria da fazenda. Advogados trabalhistas sendo contratados para reivindicar a justiça. Mas entra com tudo contra esse cara. Esse cara é safado, esse patrão é isso, aquilo. Esse é o ponto nevrálgico da parábola. Agora eu quero perguntar para você, como essa reclamação de isso não é justo se traduz na sua vida ultimamente? Sabe como é que se traduz na vida de alguns? Por que a fulana de caráter duvidoso tem filho e eu não engravido?
Porque eu sou muito mais competente que o Beltrano e é ele quem é promovido. Porque o pilantra do meu vizinho troca de carro todo ano e o meu não sai da oficina e eu uso ele para servir a Deus. Por que eu estou doente tão jovem e aqueles velhinhos que estão fazendo hora extra aqui na terra estão esbanjando saúde? Irmãos, eu confesso, eu tenho uma doença crônica no pulmão. Eu já não rendia muito. Agora eu rendo menos ainda. O meu médico falou que eu era um Landau V8 e agora eu sou um Uno Mille. Então não anda. Então eu xingou de Landau também, porque eu achei que a minha carcaça estava bem velha, né? E um dia eu fui correr lá na área de lazer. E uma velhinha de uns 70 e poucos anos me ultrapassou, irmão. E deixou na poeira. Você imagina como eu não falei, isso não é justo. Agora, 3 coisas calaram as críticas desse pessoal aqui. A justiça de Deus, a soberania de Deus e a graça de Deus. Elas servem para silenciar suas reclamações também. Em primeiro lugar, o patrão não foi injusto com eles. Vocês perceberam um detalhe aqui desse pessoal que foi contratado em primeiro lugar? Eles acertaram o valor de 1 denário por dia. Eles assinaram o contrato. Então, quanto o senhor vai pagar para nós? 1 denário? Beleza. Então Deus não está sendo injusto. Perceba que a principal diferença entre os 2 grupos de trabalhadores, os primeiros e os últimos, não está nas horas trabalhadas, mas no coração de cada um deles. Um grupo entrou com um contrato e os outros grupos entraram com confiança. Vou pagar o que é justo. Beleza, o senhor paga o que o senhor quiser. Você está precisando trabalhar. Vocês entenderam a diferença aqui? O patrão foi bondoso com o último grupo, mas ele não foi injusto com o primeiro. Ele não tirou nada do salário combinado. Aí sim ele seria injusto. Eu combinei 1 denário, mas eu tenho que dar mais para os caras aqui, eu vou tirar de vocês. Ele não negou o pagamento, não atrasou o pagamento. Ele deu a eles exatamente o que eles queriam e acordaram. A segunda coisa a considerar em nossas reclamações é a soberania do patrão. Ele está dizendo, eu não posso fazer o que eu bem entendo do que é meu. Eu estou tirando alguma coisa de vocês. Eu estou lesando vocês para dar alguma coisa para eles. Deus, entenda uma coisa aqui que Deus está deixando claro para nós. Deus não deve nada para nós, muito menos satisfação, irmão. Deus não deve satisfação para ninguém aqui. Eles não ficaram com uma fatia menor do bolo, eles ficaram com uma fatia igual. A terceira coisa que eu vejo aqui é a graça de Deus. O que irritou o primeiro grupo não foi a ganância do patrão, mas foi ele ser generoso. Eles ficaram irritados não com a ganância, com a generosidade dele. Sabe o nosso problema, irmão? É aqui que eu fico ofendido, é aqui que eu quero que você se ofenda também. Nosso problema não é com a injustiça. Nosso problema é com o nosso interesse próprio. Nosso clamor por justiça não passa de uma cobertura de chocolate para o nosso egoísmo. Já reparou que a expressão "isso não é justo" quase nunca é dita em favor de terceiros? Nossa ideia de justiça só passa a ser importante quando diz respeito a nós. Raramente a gente se preocupa se as coisas são justas ou não, até que mexam no nosso queijo. Quantas vezes você questionou a Deus por ele ter sido bondoso com você? Sabe o que a gente quer? Se Deus vai ser generoso, ele tem que ser comigo. Ele não pode ser generoso com os outros. Nós sofremos de uma doença terrível, sabe qual é? A saúde do próximo. Essa reclamação escondia um pecado que a gente não ousa admitir de jeito nenhum. É o pecado inconfessável, irmão. Esqueça aquele negócio de adultério inconfessável, que crime é inconfessável. O pecado mais inconfessável de todos é a inveja. Mas a inveja esconde um problema muito mais grave, um problema com Deus. Eles pensavam que Deus lhes devia algo. Essa história aponta para um lado nosso que a gente ignora ou faz de conta que não existe. Ela desmascara nosso papel de vítima e traduz nosso grito com a legenda real. Não é a justiça que a gente está querendo. Nós estamos querendo que Deus seja generoso conosco e não com os outros. Agora, você realmente quer que Deus dê a você o que você merece?
Quem aqui quer que Deus realmente dê para você, para nós, o que nós merecemos? Você tem ideia de que se Deus fosse justo com você, o que ia acontecer na sua vida? Ninguém iria para o céu se Deus fosse justo com a gente. Agora eu quero aplicar a história para a gente ir para o final. Como fazer da expressão "isso não é justo" deixar de ser um lamento para ser um grito de alegria? A vida não é justa, graças a Deus. Como que a gente faz isso? Sabe o nosso problema, irmãos? Principalmente o problema do pessoal mais velho de igreja, é que a gente se acostumou com a graça de Deus. A gente dá a graça de Deus por garantida. A gente acha que a graça de Deus é um direito nosso. E se a gente quiser sobreviver como fé cristã, nós precisamos recuperar essa admiração pela graça. Então eu quero trazer 3 aplicações para nós irmos para o final. Primeiro, lembre-se da graça de ter sido escolhido. Você já parou para pensar por que Deus escolheu você? O que Ele viu em você? Você acha que Deus precisava dos seus talentos, irmão? Você acha que Deus precisava do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa do seu status, da sua influência? Você acha que Deus precisava dos seus serviços? O chefe de família aqui não estava nem um pouco interessado no que esses empregados poderiam oferecer. Só um louco contrata uma rapaziada para trabalhar 1 hora. Que diferença aquilo faria na vinha? Eu quero dizer uma coisa para nós, irmãos, Deus ficaria muito bem sem nós, Ele já tem os anjos. Mas sabe de uma coisa? Deus ama os excluídos. O que a sociedade rejeita, porque essa rapaziada que ficou por último, eles eram totalmente desqualificados. Não tinham competência nenhuma. É igual eu quando jogava futebol. Você já ficou por último na hora de escolher time? É assim que funciona. Eu sofri muito bullying, cara. Estou vivo. Então para de reclamar do pessoal pegar no seu pé. O que a sociedade rejeita, Deus acolhe. Ele ama as prostitutas. Ele ama os publicanos. Ele ama os párias. Aqueles empregados inexperientes e desqualificados, Ele amava eles. Ele só queria salvar aquela gente da inutilidade e da pobreza. Olha, o meu trabalho na minha fazenda vai muito bem, mas eu não quero deixar você no ócio, eu não quero deixar você a vida passar, o dia passar, e você ficar aqui na inutilidade esperando por uma coisa que não vai acontecer. Eu quero livrar você da pobreza, da miséria. Ele é especialista em chamar gente ruim, tem prova aqui, ó. Deus não chamou ninguém aqui para se beneficiar do seu trabalho. Todos os grupos de trabalhadores naquele dia irão desqualificados e totalmente dependentes da misericórdia desse patrão. Porque ele não está buscando capacidade em nós, ele está buscando disponibilidade. Você quer vir? Você aceita. Então há esperança tanto para velhos pecadores, como para grandes pecadores. Lembre-se da graça de ter sido escolhido. Não é pouca coisa você ter sido escolhido na eternidade por Deus, sendo você quem é. Sabendo que Ele é onisciente, Ele sabia das mancadas que você ia dar e vai continuar dando, e mesmo assim te amar e te eleger lá no céu e vir aqui morrer por nós, por cada um, para que nós pudéssemos ser salvos, eleitos, selados. Segundo, lembre-se da graça de poder servir. Ele nos chama para o trabalho dele. Ele não salva ninguém pelas obras, mas ele salva todo mundo para as obras que ele tem. Você tem ideia do que significa servir a Deus, irmão? Você nunca está numa igreja ajudando o pastor Daniel, ajudando o pastor Zen. Você não está ajudando os líderes aqui. Você está servindo ao Altíssimo. Do impacto que suas ações podem ter no destino de pessoas e na eternidade. Você já tem ideia de que você carrega uma mensagem que pode mudar o rumo de uma pessoa eternamente? E que você pode fazer isso onde você está, lá no seu trabalho, com o que você faz, com o que você tem. É óbvio que o trabalho é duro, trabalhar na vinha não era fácil, mas é extremamente compensador. Há um trabalho adequado para você, meu irmão. Não importa o que você possa fazer, o quanto tempo tenha para contribuir, você pode trabalhar para Ele nos negócios dele. Seu trabalho não será aceitável por sua duração ou qualidade, mas pelo coração com que você serviu. Nessa obra sempre está chegando gente nova, porque Ele não para de contratar. Ele promete te capacitar, te ajudar. O mundo está perguntando o que você faz, mas Deus se importa pelo porquê que você está fazendo. O mundo cobra resultado,
Deus exige só um coração fiel. O mundo premia realizações. Deus coroa corações que o amam. Até mesmo serviços imperfeitos serão não apenas aceitos, mas ricamente recompensados. Tudo que a gente faz é imperfeito para Deus. Tudo, tudo, tudo. É como um filho tentando fazer um bolo para a mãe. Vai ficar horrível. Mas Ele nos aceita e recompensa. Escolhei hoje a quem sirvais, a Bíblia diz. A quem você vai continuar servindo, a quem você vai querer servir. E não esqueça de que no Senhor seu trabalho não será inútil, não será vão. Estar fora do serviço de Deus é um puro desperdício de tempo. Ter sucesso em qualquer outro serviço é a mais absoluta tragédia. Meu irmão, você vencer na vida fora do serviço de Deus é a maior tragédia que pode lhe acontecer. Não importa se você chegou por último, você ainda pode render muito para Deus. Lembra de Paulo? Foi o último apóstolo chamado. Ele vai dizer, olha, fiz mais que qualquer um deles juntos. Soma todos os outros. Não dá o que eu fiz pelo Evangelho. Você pode ter chegado no final da vida, com meia idade, meu irmão. Moisés com 80 anos, olha o que aquele cara fez na história. Servir a Deus em seus negócios é a única maneira da gente livrar a nossa vida da inutilidade e do desperdício. Lembre-se do privilégio de servir a Deus. Terceiro, lembre-se da graça que você ainda receberá. Porque além do privilégio de você ter sido escolhido sendo quem você é, e de ter a oportunidade de servir a um trabalho tão grandioso como esse, eterno, você ainda vai receber uma recompensa, cara. E eu quero que você escolha receber pela escala da graça e não das obras. Confie na recompensa de Deus. O que é bonito nos outros trabalhadores é que eles confiaram no caráter e generosidade do patrão. O senhor paga o que for certo, aí está tranquilo. O que o senhor der está bom. Os outros não. Não, fazer cálculo aqui. Senta aqui, ó. É tanto, ó. É 1 denário por dia, hein? Tranquilo? Não, vocês querem assim? Pode ir. Ele vai recompensar todos os seus trabalhadores, mas apenas os seus trabalhadores. Graças a Deus ele não ser justo, mas gracioso conosco. Ele não premia, ele não dá troféu para desempenho, mas para amor. Agora não se esqueça que a recompensa de verdade virá só no final do dia. Só na eternidade. Espere por ela e você não vai se frustrar. Meu irmão, viver a graça em um mundo baseado no mérito não é fácil. Enquanto o mundo diz que você recebe o que merece, a graça afirma que você não pode ser medido nem pelo seu êxito, nem pelo seu fracasso. Você não é o seu erro, você não é o seu êxito. A graça diz isso. A palavra de hoje nos apresentou duas visões de mundo totalmente opostas. A lógica do mérito e a lógica da graça. E o grau com que você ficou incomodado com a história revela o grau com que você tem enxergado a vida. Talvez pela lógica do mérito. Para o mundo, os primeiros são os que merecem. E os últimos são os que não se esforçaram. Concordo que tem muita gente que não se esforça mesmo. Mas você achar que a meritocracia é o que vai salvar, eu acho que você tem que repensar um pouco o que a Bíblia diz. Esses caras aqui não conseguiam. Não só porque não tinham oportunidade, porque eles não tinham qualificação. Essa mentalidade nos leva a julgar mal a Deus, nós mesmos e as pessoas. Você começa a dividir, separar. Ela estimula a comparação, a expectativa e julgamento. E essas coisas, irmãos, pervertem o cristianismo. Infelizmente, a graça, apesar de muito falada por nós, ainda é mal compreendida. Então nós precisamos ter a nossa motivação, nosso padrão de julgamento, nossas expectativas corrigidas pela graça. Porque senão, nós vamos nos tornar como qualquer religião. E a graça quer nos curar dessa doença chamada religião. E sabe como ela faz isso? A graça impede a barganha com Deus. Eles entraram para oferecer serviço e receber dinheiro. Era uma troca, era uma transação. Isso aí funciona bem no mundo do trabalho, com seu patrão. Mas na relação com Deus, se a base for essa, de troca, você minou a relação com Deus. Você acabou com a sua relação com Deus. Não faça, meu irmão, a obediência uma moeda de troca, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não sirvo a Deus em troca de nada. Eu sirvo porque eu amo a Ele. Irmão, espere a primeira frustração chegar na sua vida
e você vai ver se esse grito não é justo, não surge no seu coração. Lembra do irmão mais velho do filho pródigo? Serviu a vida inteira o pai dele. Só que quando ele viu o que o pai fez para o irmão, que era sacana, tinha aprontado, ele falou, por que eu perdi tempo aqui? Por que eu sirvo o Senhor há tantos anos? E o Senhor nunca me deu um cabrito? Você entendeu por que ele serviu o pai? Ele era tão interesseiro quanto aquele que foi embora. Ele serviu o pai por causa de um cabrito. Servimos a Deus porque Ele vai proteger nossa família. Servimos a Deus porque Ele faz nossos negócios prosperar. Servimos a Deus porque Ele mantém a nossa saúde. Servimos a Deus porque Ele nos deu um ministério. E se Ele tirar tudo isso de nós? A graça impede o orgulho de si mesmo. Eles começaram a achar que eram melhores que os outros e que, portanto, mereciam mais. Eles começaram a medir o valor deles e dos outros pelo serviço. Fizemos mais, merecemos mais. E com base no que viram nos outros, passaram a esperar mais do que foi prometido a eles. Meus irmãos, a graça nos ensina que o nosso valor para Deus está acima de desempenho, de etnia, de origens, de gênero, de preferência política ou vestuário. O que você tem que você não recebeu? O que você tem que você não recebeu? O que é seu de verdade? Nada. Nada, nada. Sua inteligência não veio de você. Sua oportunidade de ter estudado não veio porque você era o herói, você era o bom. Deus te abençoou e te levou aonde você chegou. A graça nos impede de pensar que nós somos muito além do que somos, mas também muito abaixo do que somos. Somos indignos, mas temos valor diante de Deus. E a graça impede a inveja do próximo. Eles olharam com inveja. Como assim eles estão recebendo e eu não? Gostamos de jogar o jogo da comparação, irmãos. Temos uma tendência de pensar que sempre temos menos que os outros, ou de que nós estamos fazendo mais do que os outros. Não somos melhores nem piores do que ninguém. No reino de Deus não tem primeiro, não tem último. Apenas pecadores alcançados pela graça. Deus sempre será justo no que faz, soberano com o que tem e gracioso com o que dá. A graça nos ensina não somente a chorar com os que choram, mas que a se alegrar também com aqueles que se alegram. A graça é escandalosa, irmãos, muito escandalosa, ofensiva, polêmica. Não é só difícil de acreditar, mas é difícil de aceitar isso. Pensa aqui comigo. Saber que uma senhorinha Carola que serviu na igreja a vida inteira pode ir para o inferno enquanto um serial killer desgraçado pode ir para o céu no corredor da morte, é no mínimo confuso, para não dizer revoltante. Mas é o que essa parábola está ilustrando aqui. A graça nos choca com aquilo que ela oferece e a quem ela oferece. É uma prova de que realmente não é desse mundo. E eu quero convidar você hoje, não só a se arrepender das suas más obras, dos pecados que você comete, dos vacilos que você dá, das escorregadas, mas eu queria convidar você a se arrepender de suas boas obras. Religiosos e criminosos precisam da mesma salvação. As suas más obras não vão ser um impedimento para você chegar para o céu se você se arrepender. Mas não pense que suas boas obras são um passaporte para lá, se você deixar o arrependimento de lado. O chamado do Evangelho é o mesmo para todos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Hoje pode ser sua última hora, sua última chance. Não desperdice. E não pense que a graça é contra o esforço, que a graça faz vista grossa para a injustiça no mundo. Não. A graça é contra o mérito. A graça une e inclui pessoas. O mérito distingue e separa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria agora no final... Tem alguém? Mulheres grávidas, levantem as mãos. Tem mulheres grávidas? Então as duas vão pagar mico. Vem aqui com os maridões aqui, ó. Se puderem, não for muito cansativo. Agradecer de novo, Leandro, Ju, vocês por estarem aqui. Esse cara é um servo de Deus, está plantando uma igreja da Onda Dura aqui na cidade.
está se esforçando bastante, é um grande evangelista, um cara que eu admiro muito. E você vai na loja dele lá, ele só ele aparecer lá, você já gasta. Então, gente boa. Pezão lá vende bem, viu? Tá merecendo um denário por dia. Pedrão, Vanessa. Eu queria fazer uma oração especial para as mamães, futuras mamães da igreja. Amém? Vamos ficar em pé, igreja? Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela tua graça em nossas vidas. O Senhor não nos deve nada. E essa consciência de que o Senhor não nos deve nada é que nos faz ser gratos por tudo. Nos livra do orgulho da gente pensar que a gente é um pouco melhor ou melhor que os outros. Nos livra da inveja, de achar que a gente está sendo passado para trás. Deus, obrigado, porque a tua graça é libertadora. Ela nos dá a consciência exata de quem somos, de quem tu és e das pessoas que estão ao nosso redor. Ela nos iguala, acaba com os primeiros e últimos. Mas nós queremos clamar agora em favor dessas crianças que vão vir ao mundo. Te agradecemos demais, Senhor, pela bênção desses pais terem uma criança. O Senhor confiou muita coisa aos teus servos, mas quando o Senhor confia uma vida aos teus servos, é uma responsabilidade enorme. Então esteja enchendo eles de sabedoria, de verdade, que a casa deles seja visitada com experiências reais com o Senhor, profundas, que a intimidade cresça, porque ai da criança que nasce num lar onde não há oração. Que a oração seja ali o ambiente, a atmosfera que eles vivem e respiram. Cuida do Leandro, cuida da Ju, cuida dessa criança, do Pedro, da Vanessa, da criança também, Senhor. Bendito é o fruto do ventre. Guarda eles desde já. E que eles possam se regozijar muito. Que seja como um Isaac na vida deles. Uma criança que dê motivo de alegria. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias da igreja também, os filhos que já estão maiores, talvez decepcionando seus pais. Seja cuidando deles também. Traz toda a família de volta para a tua casa, Senhor. E todos caminhemos juntos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos visitou aí. Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Mateusão, é nóis, hein? Daqui a pouco eu falo com o Lê, perdão.